Tudo bom com vocês? Estamos iniciando agora a nossa segunda aula referente à nossa terceira unidade. Na aula de hoje, nós iniciaremos o estudo dos conteúdos do capítulo de número 9, onde nós vamos estudar sobre as proporções. Esse conteúdo, eles se encontram a partir da página 165 do livro de matemática de vocês. Peguem o livro, porque nós vamos fazer algumas leituras e vocês vão grifar os conceitos principais para que possam estruturar o estudo de vocês. Então, pegue o marca-texto, pegue o caderno, o material e vamos dar início à nossa aula. Na página 166, nós vamos fazer uma leitura introdutória nos primeiros parágrafos. Acompanhe a leitura no livro de vocês. Dizemos que dois objetos são proporcionais quando representam uma equivalência harmoniosa entre suas medidas. Observe os edifícios de sua cidade. Eles possuem dimensões proporcionais aos terrenos onde foram construídos. Existe proporção desde as páginas deste livro até uma simples lata de lixo. Nesse capítulo, estudaremos a proporção e as suas propriedades. Você poderá perceber que nela se baseiam outros conceitos matemáticos, como as divisões proporcionais. Comprove. Nós vamos estudar. Então, a parte que vocês vão grifar é esse parágrafo que vai vir a seguir. Chamamos de proporção a igualdade entre duas razões. Então, vocês vão grifar essa última frase que eu falei. Então, lembra o que é uma razão? A razão é quando eu estou fazendo uma comparação entre grandezas, entre duas grandezas que podem ser da mesma espécie ou não, serem de espécies diferentes. Então, o que é uma proporção? Uma proporção é a igualdade entre duas razões. Então, nós vamos ter proporções quando nós igualamos duas razões diferentes, aparentemente diferentes. Então, veja aqui as proporções. Eu tenho duas razões aqui. A está para B é uma razão e eu tenho outra razão, C está para D. Então, quando eu igualo essa primeira razão com essa, eu tenho assim uma proporção. No quadrado laranja, vocês não precisam grifar, mas vejam o que é que está escrito. Note que o sinal de igualdade é um ponto de equilíbrio entre essas duas razões. Imagine que isso seja uma balança. Lembra das equações? Imagine que aqui é uma balança. Então, eu estou dizendo que essa razão tem que ser igual a essa. Ou seja, esse quociente tem que ser igual a esse. O ponto de equilíbrio das duas razões, que é lido assim como. Então, quando nós vamos ler essa proporção aqui, a leitura está logo acima desse quadrado laranja. Nós vamos ler assim: A está para B, assim como C está para D. Então, quando nós comparamos, digamos que em uma determinada sala de aula, em uma escola, tenha 5 meninas e 7 meninos. Então, eu digo que 5 está para 7, assim como, vamos supor que em outra sala dessa mesma escola eu tenha 10 meninas e 14 meninos. Então, eu vou dizer que 5 meninas está para 7 meninos em uma turma, assim como 10 meninas está para 14 meninos em outra turma. São duas razões, aí forma-se uma proporção. Ainda na página 166, nós vamos ver quais são os elementos que compõem uma proporção. Então, os elementos são os meios, o que nós chamamos de meios, e o que nós chamamos de extremos. Lembra quando nós realizamos a divisão de duas frações? Quando nós dividimos, eu multiplico o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda fração. É o que nós chamamos de extremos. E
eu multiplico o denominador da primeira pelo numerador da segunda, é o que nós chamamos de meio. Então, nessa divisão de duas frações, ó, eu tenho aqui, nesse caso, se eu estivesse dividindo AB por CD, eu iria dividir assim, AB dividido por CD. Aí eu ia multiplicar A por D e C por B. O famoso orelhinho no orelhão, sendo que esses são os extremos. Veja que eles estão nas extremidades. E esses dois estão no meio, eles são chamados de meios. Então, na proporção, nós vamos utilizar essa mesma regra, né? Essa mesma regrinha aqui, porque nós estamos falando também de frações. Então, quem são os meios? Os meios vão ser os elementos da minha segunda diagonal. Então, eu tenho aqui essa proporção. Eu traço aqui a minha primeira diagonal, tá de vermelho, tá? E a segunda diagonal, que está de preto. Então, os meios, eles estão na minha segunda diagonal. Então, os meus meios é o elemento B e C. Aqui, ó, B e C estão no meio. E os extremos? Os extremos são os elementos da minha primeira diagonal, que está aqui de vermelho. Então, A e D. Esses são os elementos das proporções, meios e extremos. Tá? Então, qualquer proporção que você tiver, a primeira diagonal vão ser os extremos, a segunda diagonal vão ser os meios. E quais são os tipos de proporção? Também ainda na página 166. Esqueci de dizer, grife, onde tem elementos de uma proporção, logo embaixo tem A e D são extremos e B e C são meios. Então, vocês grifem essas duas partezinhas na hora de vocês estudarem para lembrar que os elementos são os meios e os extremos. Tipos de proporção. Uma proporção ela pode ser contínua ou ela pode ser múltipla. Quando é que a proporção é contínua? Na página 166 tem proporção contínua, vocês vão grifar esse conceito, tá? É aquela em que os meios são sempre iguais, ou seja, consequente da primeira razão é o antecedente da segunda razão. Então, quando eu tenho uma proporção que é contínua, significa dizer que os meus meios, então esse B e esse C, eles sempre vão ser iguais. Eles colocou aí exemplos, olha. 2 está para 8, 2 está para 4, assim como 4 está para 8. Então, observe que os meios, quem são aqui os meus meios? Os meios é 4 e 4. Quem são os extremos? 2 e 8. Então, observe que os meus meios, eles são iguais. Esse daqui é igual a esse. Nesse caso, dizemos que a nossa proporção ela é contínua. E proporção múltipla. Vocês vão grifar, tá? Quando a proporção é múltipla. Proporção múltipla é a proporção simultânea entre 3 ou mais razões. Encontraremos esse tipo de proporção nas questões de regra de 3 compostas, do nosso objeto de estudo mais adiante. Então, quando é que eu vou ter proporções múltiplas? Observe que sempre as proporções elas vão ser múltiplos da primeira razão. Então, eu vou ter razões que são múltiplas. Então, aqui, no exemplo que ele colocou, ele botou 3 quintos, que é igual a 6 décimos. Veja, é múltiplo. Eu multiplico 3 por 2 dá 6, eu multiplico 5 por 2 dá 10. E isso também corresponde a 12 sobre 20. Se eu multiplico 3 por 4 dá 12, quando eu multiplico 5 por 4 dá 20. Então, eu posso ter outras, posso ter mais. Eu posso colocar aqui 15.
Para eu ter aqui 15, eu tive que multiplicar 3 por 5, dando 15. Então, eu vou multiplicar 5 por 5, que dá 25. Se vocês fizerem essa divisão, vocês vão ver que todas essas vão ter o mesmo quociente. E se eu utilizar a simplificação, se eu simplificar essa, a minha fração irredutível é 3 quintos. Se eu simplificar essa, a minha fração irredutível é 3 quintos. Se eu simplificar essa também, vai dar 3 quintos. Então, essas são proporções múltiplas, porque as outras proporções são sempre múltiplas de uma que nós chamamos de primeira, daquela que nós tomamos como base a primeira. Agora, nós vamos para a página 167 do livro, onde nós vamos ver qual é a propriedade fundamental das proporções. Então, vocês vão acompanhar, tá, a leitura. Quando for para grifar, eu digo. Podemos dizer que a propriedade da proporção, a propriedade fundamental da proporção é... Então, essa frase que está no quadradinho laranja, vocês vão grifar. O produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. Quando eu falo de produto, eu estou falando de operação de multiplicação. Então, se eu falo de produto, eu estou falando de uma conta de vezes. O resultado dessa conta de vezes é o produto. Então, o que a propriedade fundamental das proporções diz? Que o produto dos meios, ou seja, quando eu multiplico os meios, sempre vai ser igual a eu multiplicar os extremos. Então, eu coloquei aqui o nosso exemplo canônico, tá? A primeira razão, A está para B, assim como C está para D, nossa proporção. Então, o que é que a propriedade fundamental diz? Que o produto dos meios sempre vai ser igual ao produto dos extremos. Então, quando eu fizer A vezes D, isso vai ser igual a eu fazer B vezes C. É a mesma coisa. Então, eu posso multiplicar os meus extremos e isso vai ser igual ao resultado quando eu multiplico os meus meios. Ele colocou um exemplo ainda na página 167 e eu vou fazer aqui o exemplo A. Determine o valor desconhecido da proporção. Então, no exemplo A, ele colocou essa proporção aqui, 5 sextos, 5 está para 6, assim como 15 está para x. Então, a pergunta é, 5 está para 6, assim como 15 está para quanto? Uma proporção. Então, vamos resolver. Utilizando a propriedade fundamental, eu tenho que, se eu multiplicar esse vezes esse, 5 vezes x dá 5x, vai ser igual a eu multiplicar 5 vezes x, a eu multiplicar 6 vezes 15. Então, 6 vezes 15. 5 vezes x é 5x, e 6 vezes 15 vai dar 90. Acabamos tendo uma equação do primeiro grau, que nós sabemos resolver. Então, esse 5 aqui que está multiplicando, ele vai vir dividindo. Então, vai ficar x vai ser igual a 90 dividido por 5. Então, eu vou ter aqui x vai ser igual a 18. 90 dividido por 5. Então, eu tenho aqui essa proporção que 5 está para 6, assim como 15 está para 18. Então, essa foi uma forma de utilizar. Mas existe também uma outra forma, quando dá para fazer, que torna-se mais fácil. De 5 para 15, o que eu fiz? Eu multipliquei por 3. Então, aqui de 6 para 18 também eu vou multiplicar por 3. Nesse caso aqui, assim seria mais fácil. Então, 5 para 15 eu multipliquei por 3, então aqui eu também multiplico. Só que vão ter algumas atividades que essa forma aqui não é tão simples de fazer. Então, vocês vão ter que fazer utilizando a propriedade fundamental das proporções.
Eu pego os meus extremos e multiplico e igualo a multiplicação dos meios. Resolve a equação e encontra qual é a variável que o problema solicitou. Agora, na página 168, nós vamos ver outras duas propriedades das proporções, que é a terceira proporcional e a que nós chamamos de quarta proporcional. Acompanhe a leitura no livro para que vocês também possam grifar. A primeira frase vocês vão logo grifar, tá? Aqui eu vou falar agora. Sendo A e B dois números diferentes de zero, chamamos de terceira proporcional desses números o valor desconhecido que completa a proporção e a torna verdadeira. Explicando mais fácil, tem uma observação no quadradinho laranja, vocês também vão grifar e vão acompanhar a leitura. Calculamos a terceira proporcional em proporções contínuas, ou seja, em proporções nas quais os meios são iguais. Você lembra que nós falamos de proporções contínuas? Nas proporções contínuas, os meios eles são iguais. Um dos extremos é a terceira proporcional do outro extremo. Então, a terceira proporcional vai ser a variável, tá? Ela vai ser a nossa terceira proporcional. E nós vamos estar trabalhando com proporções contínuas, em que os meios possuem o mesmo valor. O livro trouxe um exemplo, uma questão já resolvida, e nós vamos ver como fazemos esse exemplo. Tem assim, observe, a terceira proporcional de 4 e 6 é representada por x, e os meios da proporção são igual a 6. Então, eu vou ter uma proporção, vou ter uma igualdade entre duas razões, está aqui, e ele ainda diz assim, que os meios são iguais a 6. Então, os meios, eles fazem parte da minha segunda diagonal. O meio está aqui e aqui. Então, aqui é 6 e aqui também é 6. E ele fala que nós vamos calcular a terceira proporcional. Então, a minha primeira razão já está definida, que é 4. 4 está para 6, assim como 6 está para quanto? Aqui vai ser a minha variável, x. Veja como eu tinha feito no exemplo anterior. Eu multipliquei o 3 por 5 e deu 15, e depois eu multipliquei o 5 por 5 e deu 25. Aqui eu posso utilizar também. Não é tão fácil. Então, quanto é que eu tenho que multiplicar por 4 para dar 6? Em outras palavras, quanto dá 6 dividido por 4? Dá 1,5. Então, eu precisei multiplicar 4 por 1,5 para dar 6. Então, aqui embaixo eu também vou precisar multiplicar 6 por 1,5. 6 multiplicado por 1,5 dá 9. X seria 9. Existe uma outra forma de fazer? Sim, que é utilizando a propriedade fundamental das proporções, em que o produto dos extremos é sempre igual ao produto dos meios. Então, eu vou fazer 4 vezes x, que dá 4x, vai ser igual a 6 vezes 6, que dá 36. X vai ser igual a 36. Esse 4 que está multiplicando passa dividindo, logo x vai ser igual a 9. Então, existem essas duas formas. Vão ter vezes que essa forma aqui vai ser mais trabalhosa do que eu fazer essa, tá? Quarta proporcional. Vocês vão grifar a primeira frase. Sendo A, B e C 3 números diferentes de zero, chamamos de quarta proporcional desses números o valor desconhecido que completa a proporção e a torna verdadeira. Então, na terceira proporcional, nós trabalhamos com proporções contínuas. Na quarta proporcional, nós vamos trabalhar com proporções múltiplas, tá? Então, enquanto que aqui na terceira proporcional os meios são iguais, aqui na quarta proporcional não vai ter ninguém aqui igual a ninguém. Veja o exemplo que ele colocou. Ele colocou 2/5
2 está para 5, assim como 16 está para quanto? Então, eu vou colocar aqui, olha. 2 está para 5, assim como 16 está para quanto? Observe que aqui não tem nenhum elemento igual, diferente da terceira proporcional, que os meios correspondem ao mesmo valor. Então, eu vou fazer da primeira forma, mais fácil. Quanto eu tenho que multiplicar por 2 para dar 16? Multiplico por 8. Então, logo aqui embaixo eu também vou multiplicar por 8. 5 vezes 8, x vai ser 40. Se eu for resolver utilizando a propriedade fundamental das proporções, eu vou fazer os extremos, multiplicar 2 vezes x, que dá 2x, é igual os meios, né? 5 vezes 16, que dá 80. Esse 2 aqui que está multiplicando vai vir dividindo, então vai ficar x é igual a 80 dividido por 2. X vai ser igual a 40. Nesse caso aqui, x ele é a minha terceira proporcional e aqui x é a minha quarta proporcional. Se eu tenho meios iguais, eu encontro a terceira proporcional. Se todo mundo aqui é diferente, eu encontro a minha quarta proporcional. Agora, na página 169, nós vamos falar sobre a média geométrica. Então, vocês vão grifar a primeira frase que está embaixo desse nome, média geométrica. Acompanhem e grifem. Quando em uma proporção contínua, os meios representam termos desconhecidos, temos a média geométrica, ou proporcional dos extremos. Aí tem um quadradinho laranja com uma observação, vocês também vão grifar. Quando calculamos a média geométrica, estamos calculando a terceira proporcional. Então, a média geométrica é uma terceira proporcional especial. Lembra que, para eu ter uma terceira proporcional, os meus meios eles correspondem ao mesmo valor, ou seja, é uma proporção contínua. Se esses meios forem valores desconhecidos, quando isso acontece, eu tenho a média geométrica. Então, nessa média eu vou colocar o exemplo que está aí. Os meus meios são iguais e são desconhecidos, ou seja, eu vou atribuir uma variável a eles. Olha o exemplo que o livro trouxe. 32 está para x, assim como x está para 2. Então, aqui eu tenho uma proporção contínua, porque os meios são iguais, e aqui eu vou precisar calcular a minha terceira proporcional. Então, eu vou ter que descobrir qual é o valor dessa variável. Então, nesse caso aqui, eu tenho que utilizar a propriedade fundamental das proporções, porque eu não tenho como descobrir 32 dividido por quanto? Quanto é que eu tenho que multiplicar por 32 para dar x? Então, não tem como saber. Os dois são variáveis. Então, aqui eu vou utilizar a propriedade fundamental das proporções, onde eu multiplico os meus extremos, esse vezes esse, e é igual a eu multiplicar esse vezes esse. Então, vamos lá. 32 vezes 2, vou colocar aqui. 32 vezes 2 é igual a x vezes x. 32 vezes 2 dá 64. É igual a x vezes x. Aqui eu tenho a multiplicação de potências que têm a mesma base. Qual é a base? X e x. Quais são os expoentes? Aqui é 1 e aqui é 1. Quando eu tenho multiplicação de bases iguais, o que eu faço? Eu repito a base e somo os expoentes. Então, minha base é x e eu vou somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, x vezes x dá x ao quadrado, não confundam. X vezes x não dá 2x. X mais x que dá 2x. X vezes x é x ao quadrado. Então, agora eu tenho que x ao quadrado é igual a 64. Eu tenho que tirar esse ao quadrado aqui. Então, lembra quando eu falei das trocas? Se eu tenho mais, eu troco por menos. Se eu tenho vezes, eu troco por dividir. São operações inversas.
Se eu tenho potência, eu vou trocar por radiciação. Então, se aqui eu tenho uma potência e eu quero tirar, eu tenho que botar uma raiz nos dois lados. Então, para eu tirar essa potência aqui, eu vou fazer raiz de 64 é igual a raiz de x ao quadrado, raiz quadrada. Como essa raiz é quadrada, tem o mesmo índice, esse 2 aqui com esse 2 corta, se anula. Então, aqui vai ficar x sozinho. Qual é a raiz de 64? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 64? 8. 8 vezes 8 é 64. Então, eu descubro aqui que a minha variável x é 8. Se eu venho aqui e substituo, eu digo que 32 está para 8, assim como 8 está para 2. Não é? Se eu divido 32 por 8, eu tenho 4. É o mesmo que eu dividir 8 por 2, que dá 4. Ou 32 dividido por 8, 4. 8 dividido por 2, 4 também. Então, essa é a chamada média geométrica. Quando os meus meios são uma variável e elas são iguais, tá? Eu não posso ter aqui x e aqui y, não é média geométrica. Média geométrica ela é contínua. Além dos meios ser uma variável, elas têm que ser iguais. E nós vamos, para terminar o assunto dessa aula, para a página 171, onde nós vamos falar sobre transformação de uma proporção. Então, acompanhe a leitura, não precisa grifar isso que eu vou ler agora. Podemos modificar a escrita de uma proporção sem alterar a sua propriedade fundamental. Essas modificações consistem em alternar, inverter e transpor. Isso aqui vão ser o que vocês vão grifar aí. Então, o que é uma transformação de uma proporção? Eu posso mudar a escrita sem mudar a relação fundamental, a propriedade fundamental das proporções. Então, eu não posso mudar de qualquer forma, mudando assim aquela propriedade fundamental. Tem formas de como eu posso reescrever essas proporções. A primeira é alternar, segunda, inverter e a terceira é transpor. Eu coloquei aqui um exemplo, tá? Não está no livro. O livro está da forma canônica, utilizando as letras. Então, eu estou utilizando números para que a gente possa compreender melhor como funciona essas transformações. Então, eu tenho aqui uma proporção. 2 está para 6, assim como 8 está para 24. Eu posso alternar. Vocês vão grifar. Alternar. Mudar a posição dos extremos ou dos meios. Então, observe que não é mudar a posição dos extremos e dos meios. É mudar a posição dos extremos ou dos meios. Isso significa que eu posso, se eu quiser mudar a posição dos meus extremos, eu posso fazê-las. Então, eu vou mudar. Vou colocar o 24 no lugar do 2 e o 2 no lugar do 24. E os outros dois? Deixa da mesma forma. Então, isso aqui é o mesmo que 24 sobre 6, que é igual a 8 sobre 2. Isso é verdade ou mentira? Divida 24 por 6, dá 4. Divida 8 por 2, dá 4. Verdade. Então, eu posso mudar aqui os meus extremos de lugar e a minha proporção, a minha propriedade fundamental continua sendo verdadeira. Então, eu mudei apenas aqui os extremos, os meios ficaram. Mas se eu não quiser, se eu quiser mudar os meios, eu posso. Então, eu mudo os meios e deixo os extremos da mesma forma. Vou mudar os meios. Vai ficar 2 está para 8, assim como 6 está para 24. Qual é a propriedade fundamental? Se eu multiplicar esse por esse, tem que dar a mesma coisa de multiplicar esse por esse. 2 vezes 24, 48. 6 vezes 8, 48. Aqui também. 24 vezes 2, 48. E 6 vezes 8, 48. Então, a minha propriedade fundamental das proporções continua verdadeira. Aqui, nesse caso, eu alterei os extremos, mudei eles de lugar, permanecendo os meios. E aqui, eu alterei os meios,
permanecendo os extremos no mesmo lugar. Inverter. Inverter, vocês vão grifar aí. Trocar os antecedentes pelos consequentes. Então, eu posso aqui, lembra quando eu inverto uma razão? É só eu pegar o que era o antecedente e passar a ser consequente, e o consequente e o antecedente. Só que eu tenho que fazer isso nas duas. Se eu quero inverter, eu inverto as duas. Então, aqui não tem 2 está para 6 igual a 8 está para 24. Eu vou ter que escrever da forma 6 está para 2, assim como 24 está para 8. Então, eu inverti, mas eu inverti as duas razões. Eu inverto toda a proporção, tá? Aqui eu troco só os meios ou só os extremos, já que na hora de inverter eu tenho que inverter as duas. Então, tinha 2 para 6, assim como 8 está para 24. Lá, invertendo essa proporção, 6 está para 2, assim como 24 está para 8. Continuo com a propriedade fundamental valendo, porque 6 vezes 8, 48, e 2 vezes 24, 48. E a última é transpor. Transpor é mudar a ordem ou lado das razões. Então, eu tenho aqui, 2 está para 6, assim como 8 está para 24. Transpor é mudar eles de lugar. Eu vou dizer que 8 está para 24, assim como 2 está para 6. Então, esse que tinha vindo primeiro e esse depois, eu posso colocar esse primeiro e esse aqui depois. E a minha propriedade fundamental continua valendo. 8 vezes 6, 48, 24 vezes 2, 48. Então, lembrando, para transformar, eu posso alternar, mudar ou os meios ou os extremos separadamente. Se eu mudo os meios, eu permaneço os extremos. Se eu mudo os extremos, eu permaneço os meios. Eu posso inverter, o que era os antecedentes vão passar a ser os consequentes, os numeradores, denominadores, numeradores, tá? Só pegar os de cima e colocar para baixo, os de baixo para cima, nas duas, em toda a proporção, nas duas razões, e transpor mudar a ordem dessas razões. Primeiro tinha vindo essa razão e depois essa. Então, para eu transpor, eu coloco primeiro essa razão e depois essa, e a minha propriedade fundamental continua valendo. Por que isso aqui é importante saber? Porque em alguns momentos nós podemos utilizar isso aqui para facilitar as nossas contas. Veja aqui a média geométrica. Nós ficamos com 64, que é igual a x ao quadrado. Então, isso aqui eu poderia escrever assim, para ficar mais fácil. X ao quadrado é igual a 64. E resolver. No resultado, ao invés de eu ter 8 é igual a x, eu vou ter que x é igual a 8. Então, em nada vai alterar a minha propriedade fundamental. É só uma forma de arrumar para que visualmente eu consiga resolver o problema com mais facilidade. Como atividade, vocês vão responder o exercício que está nas páginas 170 e 171 do livro. As questões da 9